Abrir a Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Aleluia. Jeremias 29, versículo 13. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome. Aleluia. Amém? A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o teu coração. Na minha Bíblia aqui diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. Amém? Então vamos orar, falar com o nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Pai, com o coração, Senhor, aberto para ti. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, Senhor, que teu Espírito Santo esteja nos direcionando, que teu Espírito Santo, Deus, venha falar, Senhor, no íntimo, Senhor, do nosso coração, porque o Senhor conhece, Deus, a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, Senhor. O Senhor nos conhece por inteiro, Senhor. Então nós te pedimos, fala conosco nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Amados Deus, eu estava preparando a mensagem e Deus me deu essa passagem de Jeremias, né? Onde ele chamou Jeremias para falar para um povo que estava sem esperança, um povo que estava desacreditado das promessas de Deus. E Deus, ele tem falado muito comigo nessa parte de se posicionar em Deus, de se restaurar em Deus, de buscar a presença dele. E aqui quando ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, Deus, ele nos convida a buscar ele de uma maneira diferente. Ele nos convida a buscar ele, não, mas não somente, ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, não que ele esteja escondido, não que ele esteja num lugar que ele não pode ser encontrado, mas ele está nos direcionando a buscar de uma maneira diferente, não só na igreja, não só nos cultos, não só quando alguém está pregando, mas ele nos diz para nós termos uma busca individual com ele. Uma busca diferente. Ele está falando de uma busca profunda, de uma busca verdadeira. Ele está falando, me busque de todo o coração. E quando eu estava preparando, eu falei, nossa Deus, mas a gente busca, né? A gente vai, chora na presença de Deus, e Deus fala com a gente, e ele diz assim, mas eu quero uma busca não só de aparência. Eu quero uma busca não por aquilo que eu posso te dar. Eu quero uma busca não das minhas mãos, mas uma busca da minha face, da minha presença. Será que nós temos buscado assim a Deus? Essa busca que busca a face dele. Ele não quer uma busca que seja só no final de semana. E nós temos pessoas, e quando a gente começa a vir para a presença de Deus, parece que se a gente vir um culto, está ótimo. Se a gente vir fazer uma campanha, está ótimo. Mas Deus, ele diz, eu quero mais. Eu quero mais do que isso. Eu quero uma busca onde você vai me encontrar. Uma busca de todo o teu coração. E se você buscar desse jeito, o que ele está prometendo? Você vai me encontrar. Se você buscar de todo o teu coração, vocês vão me achar. Gente, que busca é essa? Às vezes a gente está buscando o Senhor e às vezes talvez por uma necessidade, talvez uma busca mesmo e você diz assim, mas
Deus não está me ouvindo. Deus não está me respondendo. E Ele está falando para nós buscarmos e encontrarmos Ele. Então essa busca vai muito além do que nós pedimos. E aqui eu coloquei, que busca é essa? Que busca é essa, Senhor? De todo o coração, que busca é essa? E Ele diz, é uma busca onde Ele é prioridade na minha e na tua vida. É uma busca onde Ele está acima de toda e qualquer dificuldade. É uma busca onde Ele está em cima de qualquer necessidade nossa. E é tão gostoso a gente cantar, né? Tem um louvor que diz assim, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas nós não buscamos para ter essa resposta se Ele não fizer. Nós buscamos e a gente diz, Deus não está me respondendo. Mas Deus, Ele não nos deixa sem resposta. A resposta dele pode ser sim. A resposta dele pode ser não. E a resposta dele pode ser espere. Será que Deus não está nos respondendo? Você que tem buscado, Ele já te deu uma resposta. E diz, não, pastora, mas não deu ainda, não resolveu aquilo que eu estou buscando. A resposta dele pode ser sim, não e espere. Eu estava atendendo uma pessoa e ela, de uma outra igreja, ela me chamou para conversar e ela diz assim, eu pedi uma coisa para o Senhor e o Senhor não me respondeu e agora eu estou com uma situação assim, assim na minha casa. Eu falei, como que essa situação veio parar na sua casa? Ela falou, porque eu tinha pedido para Deus. E daí, está lá na minha casa, só que agora eu não sei o que fazer porque eu não consigo dar conta disso. Eu falei, então Deus te respondeu. Porque você pediu e Ele te deu. Só que agora você não sabe o que fazer com isso. Chega para o Senhor e fala com Ele. Porque Deus, Ele nos responde, mas também Ele nos dá livre-arbítrio. Se eu chego para o Senhor insistindo, 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 Ele vai me dar. Mas daí eu tenho que me virar com aquilo que eu pedi. E esses dias a gente conversava, estava no carro, né? A gente falava sobre pedir e Deus conceder conforme a nossa vontade, a vontade permissiva de Deus, né? E às vezes não é aquilo que Ele queria te dar. Mas de tanto eu bater, buscar, pedir, Ele me deu. Então nós temos que ver como que Deus, Ele está, como que a gente está buscando. Ele diz assim, essa busca não é buscar a Deus quando sobra tempo. É uma busca de prioridade. É quando decidimos que nada é mais importante do que estar com Ele. Sabe essa busca de todo o coração? Tipo, Deus, eu vim te buscar. Eu lembro quando eu vim para a igreja. Eu estava numa crise tão grande, eu vim buscar Deus. E eu comecei a buscar Deus, e daí a gente se empolga no primeiro amor e começa a entregar para Deus. E eu esqueci daquilo que eu estava pedindo. Quando eu vi, eu já estava servindo a Deus, eu já estava buscando e não lembrava mais disso. Era tipo, eu tenho a presença dele, pronto, me bastou, eu conheci um Deus diferente. Eu já era evangélica, mas de uma outra denominação. E eu conheci um Deus diferente aqui. E esse Deus falou comigo de forma diferente. Deus não respondeu, não me deu aquilo que eu estava pedindo, mas Ele constrangeu o meu coração. Ele me tocou de uma maneira diferente. Ele me tocou de uma maneira que eu fiquei impressionada com esse Deus. E quando eu me vi, tô aqui, pastora, eu nem queria ser crente. Eu nem queria estar na presença de Deus. Mas sabe quando Ele te envolve e Ele está falando, é dessa busca, onde não é só falar palavras bonitas para Ele, mas é chegar diante dEle. Chego diante dEle com uma situação, Deus, eu preciso de um socorro. Deus, eu preciso de uma urgência. E você chega, mas você começa a buscar tanto, Ele começa a te envolver tanto na tua busca,
que você esquece daquilo que você estava buscando, porque você passou a conhecer Deus de uma maneira diferente. E às vezes Deus permite situação na nossa vida. Hoje ele me mostrava permitir situações para que você chegasse onde você chegou na minha presença. Porque quando nós estamos buscando, nós chegamos com aquela dificuldade, aquele desespero, mas nós começamos a buscar essa intimidade com Deus e orar e procurar conhecer mais desse Deus. De repente, aquilo já não faz sentido. Porque Deus ocupou o lugar daquilo que me incomodava. Vocês estão entendendo? E Deus, ele permite situações, às vezes portas em nossas vidas, que a gente acha um desespero aquilo ali, para que você chegue nesse lugar onde ele diz: agora você está comigo. Agora eu tomei não a tua situação, não a tua dificuldade, eu tomei você para mim. E agora é eu que vou resolver. E quando eu me vi neste lugar, eu falei: Deus, não interessa mais tudo aquilo. Porque Deus entrou. Deus constrangeu. Então ele faz isso para que nós chegamos na presença dele. E ele diz assim: a minha presença não é você chegar só pedindo, só chorando, mas é você chegar, é você entrar nesse lugar que você pode chegar a ter liberdade de dizer: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, essa luta não está fácil. Deus, essa luta está difícil. Deus, eu não sei o que fazer. É você chegar nessa liberdade de você falar com Deus o que está dentro do teu coração. Porque às vezes a gente quer chegar com adoração, a gente quer chegar e temos que chegar com adoração, mas às vezes está só da boca para fora. É a gente chegar e dizer: Deus, me ensine a adorar. Deus, me ensine a te buscar de todo o coração. Deus, me ensine a entrar neste lugar onde a tua presença vai me saciar. É isso que Deus está falando. Eu quero que você me busque de todo o coração. Se você me buscar, as coisas vão mudar. Aleluia. Não porque eu vou buscar para que Ele faça para mim, mas eu vou buscar Ele de tal maneira, vou conhecer Ele através da palavra, e Ele vai mudar a minha vida, as minhas prioridades. E quando Ele muda as minhas prioridades, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem me prometido. Mas porque Ele quer cumprir, não porque eu estou desesperada pedindo. Porque eu coloquei Ele em primeiro lugar. Eu abri o coração para buscar Ele. Não é buscar só quando eu preciso de algo, mas é uma busca que envolve entrega e renúncia. Sabe quando você começa a buscar Deus e Deus começa a dizer: ó, filho, isso aqui você tem que tirar. Isso aqui você tem que mudar na tua vida. Deus vai te dando direção. Você vai falando: nossa, eu preciso mudar isso. Eu preciso tirar tal coisa. E você começa a entregar, você começa a renunciar. Porque vir para a presença de Deus, Ele vai mostrar coisas que precisam ser renunciadas na nossa vida. Tá? E às vezes a gente chega fazendo de tudo para o Senhor e a gente acha que está agradando. Tipo, nossa, eu estou agradando Deus, estou fazendo, e por que as coisas não acontecem? Vocês já pegaram, principalmente quem é pai, quem é mãe. Nossos filhos faziam aqueles desenhos, minhas filhas são casadas já, faziam aqueles desenhos tudo rabiscado. Alguém já pegou desenho dos filhos assim? E você olha aqueles rabiscos, o que você fala? Que lindo! Você nem sabe o que é. Conta para mim o que você está fazendo aqui, por que você desenhou isso aqui? A gente nem sabe o que é. E assim é Deus, a gente está fazendo rabisco para Ele. A gente está fazendo uma adoração que a gente acha que é o máximo. Eu estou trabalhando na obra do Senhor e eu acho que é o máximo. E Ele diz: que lindo esse rabisco. Filha, que lindo esse rabisco que você fez para mim. E às vezes a gente diz: Deus, eu estou fazendo tudo para ti. Eu estou lá na tua casa, eu te busco 24 horas por dia, eu estou indo na presença, não falta um culto. Que lindo esse rabisco. Mas Ele quer muito mais. Ele quer muito mais, Ele quer que seja de coração a nossa busca. Não eu fazer as coisas para agradar, para me receber.
Às vezes a gente, quando você chega e quer as coisas, você começa a jejuar, jejuar, jejuar para o Senhor. Eu tenho costume de jejuar, mas eu já não jejuo para pedir. E, e Deus, eu atendo muito assim, as pessoas, discipulado, né? E as pessoas dizem assim: eu estou jejuando para Deus fazer isso e fazer aquilo. Eu digo, jejue para você ter a presença dele. Jejue para você ter a presença dele, porque a presença dele vai te direcionar, vai te mostrar o que você precisa, o que ele quer de você. E nós não precisamos pagar nada daquilo que Deus já conquistou na cruz. Ele já conquistou, tua bênção já está lá, ele já te deu, você não precisa fazer troca com ele. Você não precisa pagar essa bênção. Podemos jejuar? Podemos, mas que o teu jejum seja: Deus, abre o meu entendimento. Deus, me ajuda a entender a tua vontade. Deus, me ajuda, muda as minhas prioridades de busca. Então, quando nós começamos a buscar Deus nessa posição, ele começa a nos direcionar. Eu falo assim que às vezes eu vou fazer alguma coisa, e aí, esses dias eu estava conversando com o Gustavo e a Fran, eu falo: Deus, eu preciso resolver tal coisa. E Deus me dá aquelas palavras assim que vem, tipo, não. Sabe aquela palavra que vem clara, não faça. E eu estava com uma situação que Deus falou para mim assim: não vai. Eu falei: não vou. E daí a situação estava ali: não vai, não vou. Daqui a pouco eu fui. Eu estava falando para eles: eu fui, e em Provérbios Deus diz assim: aquele que se mete em questão alheia é como pegar um cachorro pelas orelhas. E eu falei: Deus, daí eu voltei. Dobrei o joelho: Deus, chorando. Eu fui buscar o cachorro pelas orelhas. Sobrou para mim, porque eu fui entrar numa situação que eu não tinha que entrar. Ele falou. Mas será que o meu coração estava atento para ouvir? É isso que ele está falando para nós. Me busque de todo o coração, a ponto de eu falar e você dizer: eu estou renunciando a tudo isso aí. Eu quero fazer a tua vontade, né? Buscar quando você se rende e deixa ele te conduzir. Gente, não é fácil a gente se render. Às vezes você até se rende, desde que não tenha, que não mexa com você de novo. Então não é fácil você deixar, se render e deixar ele te conduzir. Então ele está dizendo: é uma busca que já não importa mais o que eu vim buscar, mas sim a presença dele. Que nós possamos entrar nessa busca de coração, onde o que importa para nós é a presença dele. Estou cheia de luta, estou cheia de confusão, sem saber o que fazer. Mas você consegue dizer: Deus, eu confio. Está doendo? Deus, eu confio. Está difícil? Deus, eu confio. O Senhor está no controle. Isso é rendição. Deus, eu confio. Que quando tudo tiver de cabeça para baixo, você possa dizer: Deus, eu confio. Jó fazia isso. Perdeu tudo. Sofreu. Teve morte na casa dele. Foi abandonado. Tocaram na saúde dele. E ele dizia o quê? Em outras palavras, ele dizia: eu confio. Mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará ao meu favor. Deus, ele quer que a gente entre nesse lugar onde buscar-me-eis e me achareis. Quando buscardes de todo o coração. Talvez Jó pensava: Deus não está me ouvindo. Deus não vai fazer. Olha o que Deus fez. Perdeu tudo, riqueza, perdeu família, perdeu filhos, ficou com um caco de telha se coçando. Talvez ele pensava: Deus não está me ouvindo. Deus não me ama. Ele chegou a amaldiçoar o dia dele.
Mas chegou um momento, porque Deus estava estudando Jó. Deus estava de olho em Jó. Chegou um momento que Deus veio num redemoinho e falou para ele: quem é esse que fala sem entendimento daquilo que ele estava fazendo? Amados, Deus, ele permite coisas em nossa vida para que a gente entre nesse lugar. Será que a gente consegue dizer: eu sei que o Senhor está no controle? Eu sei que eu posso confiar, eu sei que o Senhor vai se manifestar. Eu sei que uma palavra de Deus muda tudo. E às vezes a gente está falando da boca para fora, mas aqui dentro está: será? Será? E não é isso que Deus quer de nós. Às vezes achamos que estamos buscando Deus, mas estamos nos enganando. Estamos buscando só os nossos interesses. Aleluia. Nós entramos na presença de Deus buscando os nossos interesses. Jesus, lá em João 6:26, pode colocar aí para mim? João 6:26. João 6:26. 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus tinha uma multidão que seguia ele. Uma multidão. E ele falava: vocês estão me buscando por aquilo que eu posso dar para vocês. Vocês estão me buscando porque vocês querem cura. Você, em outras palavras, ele estava falando isso. Vocês estão me buscando pelos sinais que eu faço. Vocês não estão me buscando por aquilo que eu posso fazer na vida de vocês. Porque ali aquela multidão seguia porque via cura, via sinais, comer o pão. Eles viam milagres sendo feito e Jesus queria que eles buscassem a Deus, que eles buscassem Ele. Então eles queriam milagre, queriam. Dificilmente no meio de Jesus ali, na multidão de Jesus, encontrava alguém que queria salvação. Alguém que queria ter intimidade com Jesus. E é dessa busca que Deus está nos alertando, que nós também, muitas vezes nós entramos, queremos, buscamos, queremos, porque nós sabemos que Ele pode fazer. E Ele está dizendo: me busquem de todo o coração, que vocês vão me encontrar. Aleluia. Buscai não as bênçãos, o que Ele está falando para nós? Busque não as bênçãos, mas o Senhor das bênçãos. Buscai não o que Deus pode fazer, mas o que Deus é para você. Aleluia. Buscar a Deus é uma vida de oração e de conhecimento de Deus. Como que eu vou conhecer Deus? Lendo a palavra. E quando eu começo a ler a palavra, Ele vai me surpreendendo. Quando eu começo a ler a palavra, Ele vai abrindo os meus olhos. Quando eu começo a ler a palavra, eu vejo que aquilo que eu estou buscando tem nada a ver. Que eu tenho um tesouro muito maior. Aleluia, aquele que me sustenta, aquele que me fortalece. Temos que buscar não porque precisamos, mas porque queremos buscar. Como que você está buscando Deus? Porque precisa ou porque você quer buscar? Você quer conhecer esse Deus, quer ter essa intimidade com Deus, quer ser tocado por Deus, quer ser abraçado por Deus. Como que você está buscando? Sabe aquele negócio de Deus te chamar na madrugada e dizer: levanta, levanta, vamos conversar? Deus já falou assim com você? Levanta e vamos conversar? E o que você faz? Cobre a orelha para esquentar e vou dormir de novo? Ou levanto, vou comer, vou fazer alguma coisa, vou tentar dormir. E Deus diz: levanta, eu quero um tempo com você. Eu quero que você me busque de todo o coração. Busca, e a palavra de Deus lá em Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amados,
O tema da minha mensagem é buscai ao Senhor. Mas é uma busca que o Senhor quer te direcionar nessa busca. E para isso ele deixou o Espírito Santo. E ele diz assim: buscai-me enquanto se pode achar, invocai-me enquanto está perto. É o tempo da graça e do arrependimento. Por que Deus está falando isso para nós? Porque Ele quer que a gente busque por aquilo que Ele realmente é. Porque o tempo está se findando e Ele diz assim: buscai-me enquanto pode achar. Vai ter momento que nós não vamos achar mais. Vai ter momento que a gente não vai encontrar mais. Vai ter momento que a gente nunca vai conseguir ver esse Deus. Nós estamos vivendo no tempo da graça, onde eu busco, Ele me ama, Ele quer transformar, Ele quer mudar, Ele quer perdoar, Ele quer restaurar a minha vida. Mas vai chegar um tempo que não vai ter tempo mais. Ele está dizendo: buscai enquanto há tempo. Então quer dizer que o tempo é limitado? E a gente tá vivendo com o Senhor, buscando coisas terrenas, como se Ele nunca fosse voltar. E Ele diz: eu estou às portas. Então Ele está dizendo: busque enquanto há tempo. Então o que Ele está dizendo? É possível encontrar Ele. Invocai-me enquanto está perto. Invocar enquanto está perto, Deus está disponível agora. Ele está próximo agora. Ele está aqui agora. Para nós dizermos para Ele: Deus, eu quero te buscar de todo o coração. Deus, eu quero aprender a te buscar. Eu quero aprender a ter essa intimidade. Não buscar porque eu preciso de alguma coisa. E Deus tem alertado nós. Porque se a gente olhar, amados, para os sinais, para as coisas que têm acontecido, Deus já está chegando. E a gente está preocupado com aquilo que Ele já deu de presente para nós. Que se nós buscarmos de todo o coração, Ele vai se revelar. Na minha e na tua vida. Mas Ele diz: o tempo é agora. Eu estou aqui disponível agora. Eu estou próximo agora. Eu estou acessível agora. Não fique olhando para Deus e dizer: Deus, o que eu preciso? Deus, o que falta? Deus, o que eu... Deus, cadê? Ele diz: me busque agora, de todo o coração. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 3, 7, 8: se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Será que você tem buscado esse Deus assim, do jeito que Ele quer? Ou nós ainda estamos no questionamento? Mas Deus diz: não endureça o coração, porque ainda há tempo de me buscar. Aleluia, aleluia. E esse convite é para todos nós, para buscar Ele de todo o coração. Quem busca de todo o coração tem resposta. O segredo da busca, o segredo para a resposta é buscar de todo o coração. Aleluia. Deus está disponível. Ele direciona cada um de nós a buscar Ele de uma maneira diferente. Aleluia. Eu quero que você se coloque em